O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como os sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Ai de vós também, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas, enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, meus irmãos. A liturgia continua trilhando o caminho do ai de vós. Muito explícito o Senhor nos coloca a realidade da hipocrisia. Por quê? O que é hipocrisia, senão você falar, dizer uma realidade que você não vive? Essa é a grande hipocrisia. Você apresentar uma aparência, mas que na verdade não é aquilo que é a sua vida. Mas por que o Senhor faz essa exortação? Não no intuito de afastar aqueles homens da sua presença, mas de levá-los à verdade. Por isso hoje o convite da liturgia para nós é que cada vez mais possamos nos aproximar daquele que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Papa Bento XVI, ele vai nos dizer: só Deus pode revelar o homem para o homem. Nós só podemos conhecer quem somos se nos aproximamos daquele que é a verdade. Nós só podemos vencer aquilo que não faz parte de nós, que não constitui aquilo que somos nós, na medida em que nós nos aproximamos de Deus. Nós só podemos tirar de nossa vida as sombras da aparência que a nossa humanidade tantas vezes quer nos levar, se nós nos aproximarmos de Deus, porque só Ele pode lhe apresentar aquilo que você é, aquilo que você é chamado a ser. Por isso, diante de Deus, quando nós estamos diante do juízo particular, que é logo após que morremos, Deus não vai querer as nossas justificativas. Nossas justificativas não nos salvarão. Deus vai querer a nossa verdade. Por isso será apresentada a nossa verdade, o sim de cada dia que nós vamos dando nessa vida. No juízo particular, não terá ali aparências. Deus vai nos apresentar aquilo que cada dia nós correspondemos ou não diante de Deus. Por isso, hoje o Senhor, Ele nos chama ao caminho da verdade, porque este é o tempo, a nossa vida peregrina, esse tempo de restauração, que é a nossa existência. Esse é o tempo de nós vencermos aquilo que não é verdade em nós, que não diz da nossa realidade, para que nós possamos caminhar nesse caminho que tem um nome, é Jesus Cristo, nessa verdade que tem um nome, que é Jesus Cristo, nesta vida que tem um nome, que é Jesus Cristo. Esse é o tempo que Deus nos propõe. E aí nós vamos ver Cantalamessa dizer algo muito interessante para nós. A hipocrisia nada mais é do que nós negarmos aquilo que nós somos. A hipocrisia nada mais é do que nós negarmos a nossa relação com Deus. Ou seja, podemos estar dentro da igreja, mas não termos uma relação verdadeira com Deus. Esse é um grande risco. Esse é um grande perigo para a nossa alma. Estarmos na igreja, bebermos da graça, mas não sermos verdadeiros. O que isso resulta? A graça de Deus é derramada em nós, mas nós fazemos dela em vão. São Paulo vai dizer assim: quem nada em minha vida, daquilo que Deus me
constituiu, daquilo que Deus me confiou, eu venha fazer desta graça uma graça em vão. Tem uma musiquinha lá antigamente na renovação que falava desse jeito: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Estar no seu lugar é viver a verdade de Cristo, é assumir esta vida nova em Cristo. Então, portanto, que eu e você hoje possamos, como diz a leitura, nos esforçar, trabalhar, mesmo com realidades duras, difíceis, mesmo em condições que são para nós como que um grande esforço, possamos trabalhar para que não as coisas externas, mas esse nosso interior seja cada vez mais um homem novo, você mulher, uma mulher nova, como o Padre Jonas sempre dizia. Estamos celebrando Santa Mônica. Santa Mônica foi esta mulher nova, essa esposa nova, esta mãe nova, que porque levou a sua verdade diante de Cristo a cada dia e correspondeu, por isso ela viu o seu filho se converter, ela viu o seu marido se converter. Que sejamos ponte então, mas essa ponte só é possível se eu e você formos verdadeiros diante de Deus e deixarmos Ele nos transformar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste ofertório possamos ofertar a nossa vida e o nosso coração. Cantemos para o ofertório.